Bom, se você está aqui agora, quer dizer que você comprou esse workshop, então muito obrigado pelo voto de confiança e por querer participar disso, de querer aprender umas técnicas novas, de aprender um método diferente ou de só simplesmente conhecer como é o meu processo de trabalho. Então, como eu falei na introdução antes, a gente vai começar agora a partir para a etapa de criação de personagem. Mas a gente não vai criar nada do zero, né? A gente vai criar a partir de alguns conceitos, a partir de algumas ideias já pré-definidas. Então vai ser uma dinâmica mesmo, que é o do gerador de personagem, que vai funcionar como? Eu tenho uma lista de atributos, como eu disse na introdução, tal qual um gerador de personagem num jogo de RPG, por exemplo, que você escolhe os atributos do personagem e você cria a imagem física dele no final. Né? Só que nesse caso tem uma lista para as partes físicas do personagem e outra lista para a parte psicológica do personagem. Então a gente vai trabalhar basicamente isso para simular o quê? Para simular um briefing. O briefing nada mais é do que uma lista de processos, de características, uma lista de elementos que vão te guiar para você fazer um determinado trabalho. Por exemplo, se te dão um passo a passo para você fazer uma receita, tecnicamente a receita é um briefing para você fazer um determinado prato. Então uma receita de bolo é um briefing para você fazer um bolo. Esse termo é muito usado em publicidade também, né? Eles passam a ideia para você fazer a propaganda, ou seja, te passam o briefing, o processo, as características, os conceitos, as listas do que é necessário para você poder fazer um comercial, uma propaganda, ou seja, eles te passam o briefing. Então a gente vai montar aqui agora o briefing para fazer a ilustração, para fazer o personagem. Geralmente em trabalhos mais técnicos assim, nem todos os clientes fazem isso, mas é legal quando você recebe um briefing de um cliente, que ele te pede exatamente o que ele quer. Na verdade, qualquer commission que você faz com um cliente que ele te pede algumas características, tipo, ele pede, eu quero o cabelo dessa forma, eu quero essa roupa dessa forma, e eu quero que o personagem tenha elementos de lobo, por exemplo. Então ele está te passando um briefing. Pode não ser documentado, ou pode ser documentado. Quando eu digo documentado, ele pode te mandar por e-mail, no corpo do e-mail mesmo, as características, ou você pode fazer um arquivo de briefing. Muitas empresas trabalham dessa forma, eles têm um arquivo, né, pré-definido já, bonitinho, montado com o modelo do estúdio, o modelo da empresa, e que eles recebem o briefing ou mandam o briefing dessa forma. Aqui no caso vai ser uma coisa mais livre, então a gente vai realmente gerar esse personagem a partir de um sorteio, né, aleatório, e vai criar esse briefing depois disso, tá? Então as características que a gente vai criar, eu resumi um pouquinho aqui, mas vão ser basicamente essas aqui. O sexo do personagem, o porte físico 1, que vai ser a altura, o porte físico 2, que vai ser o peso, o cabelo, o humor do personagem, que vai definir a característica, entre aspas, psicológica, né, que a gente vai explorar um pouquinho depois melhor, a idade do personagem, quem é o personagem e o que ele faz ou o que ele é. Então, a partir desses conceitos aqui, desses atributos aqui bonitinhos, a gente vai ter um briefing. A gente vai ter exatamente cada elemento que o personagem deve ter, para a gente começar então a ter as primeiras ideias, para aí sim começar a rabiscar o personagem. Porque eu costumo ensinar isso para meus alunos, eu vou ensinar para vocês também agora, que é sempre melhor você pensar muito antes de colocar a ideia no papel. Porque se você não pensou em nada ainda, só pegou a folha de papel em branco e começa a desenhar, você corre muito risco de ter o famoso bloqueio criativo, né, de não sair nada e você ficar frustrado. Então você tem que ter uma imagem quase clara do que você quer na cabeça primeiro, para depois você colocar no papel. Não que isso seja o correto, essa é a verdade absoluta, porém é o que funciona para mim, e é assim que eu tenho trabalhado por muito tempo, e é assim que tem funcionado. E bloqueio criativo é uma coisa que eu raramente tenho, porque eu costumo forçar a minha mente a trabalhar antes de começar a executar. Então eu trabalho de uma forma meio teórica dentro da minha cabeça, da minha mente primeiro, para depois colocar isso no papel. E espero que isso sirva para vocês também. Então a próxima etapa que a gente vai partir agora é ir para um sitezinho lá, né, que a gente vai fazer os sorteios dos atributos. Só que antes disso, eu vou mostrar rapidinho para vocês a minha tabela de atributos físicos que a gente vai fazer o sorteio do personagem.
Legal, então vou explicar e apresentar para vocês agora a minha tabelinha, o gerador de personagens, que essa é a parte 1 do gerador, e a parte 2, como eu falei antes lá, vai ser as características de quem e o que vai ser esse personagem. Então esse arquivo aqui eu formatei bonitinho, a tabelinha que eu uso, eu tenho até ela impressa também, e para vocês lembrarem, ela vai estar disponível no material de aulas para vocês baixarem lá em cima. Tá? Vai estar com um PNG bonitinho, qualidade alta, para vocês usarem. Vou mostrar aqui então, com calma, cada parte. Então é o seguinte, esse gerador aqui eu uso no trabalho, uso com meus alunos. Eu usava de uma outra forma, né, não bonitinha assim, formatadinha, mas eu montei uma versão 2.0 para usar aqui agora nesse workshop. Então a gente vai seguir os passos aqui, ó, 1, 2, 3, assim por diante, seguindo sempre as setas amarelas ou as setas roxas, de acordo com o que for acontecendo. Então eu vou dar um exemplo aqui do que vai acontecer. A gente pode também brincar com isso daqui com dados, tá? Quem tiver dadinhos e quiser usar dados de 6 lados e um dado de 10 para poder gerar esse de 1 a 8 aqui embaixo. Ou fazer um dado 6 mais 2 também, pode ser que funcione. Mas enfim, eu vou mostrar depois o site que eu uso para poder fazer os números aleatórios. Mas vamos lá. Isso aqui é basicamente uma brincadeira mesmo, assim, pra gente poder gerar um briefing aleatório e fictício. Tá, mas eu acho bem legal sempre fazer assim, porque é interessante você criar algo do zero, então acho que tem que ser sempre algo divertido, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai definir o sexo do personagem. Então, a primeira etapa é gerar um número de 1 a 2, que vai cair masculino ou feminino. A partir dessa etapa, gerou o número, a gente vai ter já qual vai ser o sexo dele aqui. A partir disso, a gente vai para a etapa 2, que é o porte físico 1. Que vai ser a parte da altura do personagem. Então, o número de 1 a 5, ele pode ser baixo, médio, alto, muito alto ou criança. Por que criança está separado? Porque criança a gente coloca num outro patamar aqui para poder fazer um segundo sorteio se cair criança. Então a gente pode, vamos supor que caia 3, vai ser, por exemplo, uma mulher alta. Então, se caiu daqui para cima, a gente vai seguir pela amarelinha aqui e continuar pela parte físico 2, que é do peso e da estrutura do corpo, tá? Se cair criança, a gente desce aqui pela roxinha. Então, digamos que caiu uma criança. A criança, então, ela vai poder ser, depois que foi sorteada ela, é o número 5, a gente vai sortear 3 atributos depois de 1 a 3 aqui, que vai ser uma criança de porte baixo, médio ou alto. Por que eu não coloquei as outras características? Porque eu não colocaria uma criança de porte muito alto. Porque só para poder limitar um pouco mais a tabela e usar um pouquinho de bom senso também, né? Uma criança de 2,15 metros não ficaria tão legal, não faria muito sentido. Não que você não possa usar a sua criatividade e fazer isso também. Mas para limitar um pouco mais e fazer um pouco mais direto ao ponto, eu decidi limitar um pouquinho essa parte. Então, digamos que caiu a criança, você sorteou aqui que ela vai ser uma criança baixa. Então, caiu o número 1. Em seguida, você vai sortear o porte físico, estrutura do corpo, que seria esse porte físico 2. Aqui eu tirei o muito forte, porque uma criança mega bombada e fisiculturista também não faria sentido, não que não possa existir na sua imaginação, mas vamos tentar de novo limitar o escopo. Então a gente vai vir pra cá, digamos que tenha caído uma criança gordinha, caiu o número 3. A partir daqui você continua seguindo para o cabelo, que seria a parte direta aqui para o amarelinho de novo, tá? Então vamos voltar aqui e vamos revisar. Colocamos sexo feminino, por exemplo, sorteou entre 1 e 2. Porte físico, digamos que tenha caído uma pessoa alta. Não caiu criança, então, vamos lá. Porte físico 2, caiu uma pessoa forte. Então seria uma mulher alta e forte. Daí a segunda etapa seria o cabelo. Então tem 6 tipos de cabelo. Careca, muito curto, cabelo curto, cabelo médio, cabelo longo e cabelo muito longo. Tem um asterisco aqui no careca, para você, se cair careca, você pula essa etapa aqui, ó, a 2. Porque se a pessoa é careca, não tem como ter cabelo liso, enrolado ou crespo. Então você pula essa etapa direto para 6. Mas digamos que tenha caído, num sorteio de 1 a 6 aqui, um cabelo muito longo. Então você é um cabelaço. Então sorteou aqui o cabelaço. E você vai sortear em seguida que tipo de cabelaço que ele vai ter. Ou ela vai ter. No caso, ela. Então, supomos que caiu enrolado. Então, vai ser um cabelo muito longo e enrolado. Em seguida, a próxima etapa é sortear o humor. O número de 1 a 8. Feliz, triste, calmo, raiva, medo, desconfiança, espanto e sem emoções. Tá?
Lembrando que o medo seria uma pessoa medrosa, desconfiança uma pessoa desconfiada, espanto uma pessoa facilmente impressionada, né, sempre espantada, e sem emoções, naquela cara, né, de prancheta, de folha de sulfite, aquela cara de travesseiro, sem emoção nenhuma. Então digamos que essa nossa mocinha aqui, ela tem a expressão de raiva, tá sempre muito nervosa. E para terminar, a idade. Aqui eu também usei um pouco do bom senso aqui para limitar um pouco mais. Então vamos lá. Se caiu criança lá em cima, você vai sortear a idade como? Um número de 1 a 15, tá? Porque a gente não vai fazer menos que 5, quer dizer, um número de 5 a 15. Não vai ser menos que 5, porque pra mim já seria uma criança muito nova ou um bebê. Não que você também não possa colocar isso no seu sorteio, mas eu vou fazer de 5 a 15, tá? E o 15 para limitar essa faixa etária ali, mais pra criança, pré-adolescente, tá? Vamos se limitar um pouquinho nessa parte. E se for adulto, né, se não caiu criança, a gente vai sortear do 16 até o 90. Ah, mas 16 não é adulto. Tudo bem, é só pra gente poder limitar o escopo e seguir em frente. Ah, e mais de 90 não pode ter, então não poderia ser um velho de 150 anos? Poderia. Mas, de novo, para poder limitar o escopo, a gente não vai usar, tá? Então, essa tabela tá lá no material de download. Baixa ela, dá uma olhada. Se vocês quiserem fazer o sorteio por vocês mesmos, sem seguir o mesmo sorteio que eu vou fazer na próxima etapa, pode fazer também. Mas eu gostaria muito que vocês fizessem o mesmo desenho que eu vou fazer, pra gente poder fazer junto. Mesmo que não façam o mesmo desenho no sentido, a mesma coisa que eu tô fazendo, mas usem o mesmo tema do briefing, pra gente poder fazer um trabalho parecido. Até porque no final eu quero ver o que vocês fizeram para eu poder avaliar e comentar e dar umas críticas também em cima disso. Tá? Então eu apresentei para vocês a tabela aqui agora, o gerador de personagens, cada passo dele e os poréns. Na próxima etapa, eu vou fazer literalmente o sorteio usando o site que eu costumo usar para fazer isso. Tá? É uma coisa bem simples. Eu vou marcando aqui e a gente vai ver qual vai ser o nosso briefing para poder criar esse personagem. Então, até o próximo vídeo.